Bem-vindo ao canal Taipan. E hoje nós vamos reagir um vídeo aqui que o Sensei Blade mandou pra mim. É um react de um react, tá? Então, um professor de Muay Thai falando que o Muay Thai não serve para defesa pessoal. Ele não disse necessariamente isso, tá? Mas ele falou de alguns pontos aqui de porque ele não acha tão adequado. E o professor de Taekwondo também falou ali o ponto de vista dele e eu vou falar aqui o meu ponto de vista, tá? Como alguém que treina defesa pessoal para sobrevivência, tá? Então eu vou falar sobre isso aqui do ponto de vista do método Taipan, mas não só isso, como do ponto de vista também de alguém que estuda muito artes marciais desde os meus 16 anos, hoje eu tenho 41, e estudo artes marciais, não estudo só o Karatê, no qual fui formado durante todos esses anos, pratiquei Muay Thai, pratiquei Kung Fu, pratiquei Krav Maga, hoje pratico um pouco de Kali também, então assim, mas não é falando como um praticante, tá? E sim falando como um estudioso das artes marciais, principalmente voltada para a defesa pessoal. Então vou dar aqui meus 2 centavos. Não sou o dono da verdade, não estou dizendo que eu tô certo aqui, mas é o ponto de vista do que eu concordo e do que eu discordo do que eles falarem aqui. E claro, cada um aí tem direito a dar sua opinião, deixe já nos seus comentários. Depois de se inscrever, deixar o seu like, comenta aí o que, que você acha, qual a sua opinião, se o Muay Thai serve ou não para a defesa pessoal, tá bom? Então vamos começar aqui. Na sua opinião, o Muay Thai, a arte marcial tailandesa, serve para defesa pessoal? Bom, eu já treinei Muay Thai alguns anos atrás. Faz tempo que eu não treino essa arte marcial, hoje eu tô no Taekwondo, mas um vídeo aqui do YouTube me chamou a atenção, que é esse vídeo aqui do canal, o canal do Lutador, com o título Por que eu não gosto do Muay Thai para defesa pessoal. Então, vamos ver o que esse professor ou mestre, bom, eu não conheço esse rapaz aqui, vamos ver o que ele tem a dizer, mas já deixa sua opinião aqui nos comentários. O Muay Thai serve para defesa pessoal? Entrei na conclusão que não vale a pena usar o Muay Thai para autodefesa. Usar o Muay Thai para autodefesa. Hey galera, seja bem-vindo novamente ao canal Lutador. Tava escondido aqui porque esse vídeo hoje vai gerar muita polêmica. A galera vai aqui escrever várias coisas, hate vão vir aqui escrever várias coisas. Então, e antes de vir aqui escrever aqui se o Muay Thai vale a pena para autodefesa ou não, assiste esse vídeo completo, beleza? Pra você ter todas as conclusões, certo? Pra Jed, preta ponta branca de Muay Thai, também sou faixa preta terceiro dan de kickbox, ex-lutador de MMA profissional e ainda treino jiu-jitsu, galera. Quem não sabe, eu também sou faixa marrom de jiu-jitsu. Com essas conclusões todas de treino que eu tive, que eu tenho esses conhecimentos todo, resolvi fazer esse vídeo hoje. Se o Muay Thai vale a pena para autodefesa, certo? Eu usaria para autodefesa, tá entendendo? Você pode usar? Então vamos lá, galera, assistir esse vídeo completo comigo para você tirar todas as suas conclusões. Bom, o Muay Thai, quando você aprende o Muay Thai, você tem aquela sua basezinha, né? Paradão, né? Aqui, ó. Né? Esse aqui é Muay Thai, né? Muay Thai tradicional, o Muay Thai para a luta no ringue, certo? Agora, ele serviria para lutar na rua? Primeira coisa que eu tenho que me atentar quando eu tô numa briga de rua, numa situação que tem um agressor querendo me espancar, né? Eu tenho que ver, primeira coisa que eu tenho que ver, se ele está armado, né? Segunda coisa, quantas pessoas são, porque geralmente entra na confusão, entra familiares, amigos, parentes, sei lá o que é, dependendo da situação, né? Realmente, tem tudo isso. Você precisa analisar se o cara tá levando uma faca, se ele tá carregando uma arma de fogo ali na cintura. Tem que ver, tem que ficar atento ao ambiente para ver se não tem algum familiar dele, algum amigo dele, porque essas pessoas podem te pegar desprevenido. Você tá discutindo com o rapaz lá, mas quando você vê, já tem 2 amigos dele atrás de você, te dando soco, te jogando no chão, te passando uma rasteira. Então, defesa pessoal é realmente muito complicado, muito complexo. Eu tenho que ver ao redor, eu tenho que ter essa imaginação de quantas pessoas eu vou ter que lutar agora nesse momento, né? Lutar não, me defender com o meu Muay Thai, né? Primeira coisa que eu não faria, né? Que eu não faria era clinchar, né? Tem um clinch aqui, né? O clinch do Muay Thai. Primeira coisa que eu descartaria era o clinch. Por quê? Porque aqui no clinch aqui, pode vir outras pessoas, bater nas costas, bater na cabeça, sei lá, garrafada, não sei o que é, mas o clinch, eu não usaria o clinch para autodefesa. E a cotovelada, se fosse um caso extremo, tipo, eu encurtei, tô na briga aqui, aí o meu agressor, ele não sabe lutar, mas ele agarra e sei o que, né? A cotovelada, sim, seria uma boa estratégia para mim aplicar. Mas, como eu tô dizendo,
Tem quantas pessoas? Quantas pessoas envolvidas? Eu vou estar me agarrando com o meu agressor? Não, eu não faria isso. Eu não vou ficar aqui, eu não vou fazer ponto aqui igual numa luta de Muay Thai. Não, porque quando você está se defendendo, você não pode bater demais. Se você bater demais, você vira o agressor. Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho, ele está mudando já o assunto aqui. Caramba, é muita informação, né? Vamos lá, primeiro vamos falar aqui do clinch, tá? Ele está falando ali do ponto de vista esportivo. É interessante todo mundo entender o seguinte. Vamos lá, vamos responder a pergunta inicial logo. O Muay Thai serve para defesa pessoal? Sim, sim. Qualquer arte marcial serve para defesa pessoal, tá? Tem gente que vai dizer que não, mas não é bem assim. Depende de como você treina ela, tá? Com qual objetivo você treina a sua arte marcial. Se você treina o Karatê voltado para defesa pessoal, pô, beleza, ele vai te servir para defesa pessoal. Se você treina o Muay Thai para defesa pessoal, vai te servir. Qualquer arte marcial, o Jiu-Jitsu, ele vai te servir se você treinar com essa finalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que adaptar aquilo para a sua realidade, tá bom? Não adianta você viver no mundo da fantasia, treinando somente em tatame, tá? Treinando só com um coleguinha que luta da mesma maneira que você, que vai atacar você com golpes ensaiados, com golpes que você já conhece, né? Então, se você fizer dessa forma, não vai estar tão bom assim, tá? Ainda assim, você vai poder usar como para se defender na rua, sim, mas não é tão bom para uma situação de vida ou morte, porque a maneira como as pessoas te atacam na rua é diferente da maneira como você recebe o ataque dentro da sua academia, tá bom? Isso é fato, é só você buscar na internet aí casos reais de agressões reais nas ruas e você vai ver que é daquilo ali que você tem que se defender. Vamos lá, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o clinch, vamos lá para o clinch dele ali. O clinch que não funciona. Gente, olha só, eu como professor de defesa pessoal para sobrevivência, eu sempre aconselho a pessoa também não agarrar, tá? Como última opção, ela vai usar isso. Ela não deve agarrar. Se tem mais de uma pessoa, você tem que evitar o máximo possível. Mesmo que fosse uma pessoa, você não sabe quem vem depois. Então você realmente deve evitar agarrar. Porém, gente, eu estou falando com pessoas que estão ali iniciando, tá? Estão iniciando o seu processo de aprendizado. Que ainda não tem aquela habilidade, aquela velocidade, aquela flexibilidade, aquele raciocínio para fazer os movimentos de forma muito rápida, tá? Existem técnicas que você consegue fazer agarrando o oponente e lançando ele no chão de forma muito, mas muito rápida. Eu já vi, tem um aluno meu que ele lutou contra 3 graduados, tá? E os 3 tentaram atacar ele, ele conseguiu se esquivar de um, o outro entrou, ele já conseguiu agarrar e jogar no chão. Então, é possível, tá? É possível. Quando se trata de clinch, ele tá falando ali, não vou ficar ali marcando ponto. Gente, aí já está falando de prática de esporte, né? Se você pratica, é como eu falei para você, se você pratica Muay Thai com a finalidade de esporte e você ficar com esse vício na cabeça, você vai reproduzir isso na vida real, tá? Então agora, se você pratica Muay Thai com o objetivo de defesa pessoal, você vai saber que os seus movimentos na luta real, eles são diferentes, tá? Então o clinch, sim, ele pode ser usado na vida real. Cara, claro que pode. Quem fala que não pode, né? Ele nunca tomou uma joelhada, uma joelhada de verdade, tá? As joelhadas do Muay Thai, cara, elas são extremamente pesadas, cara. Os caras, eles conseguem calejar os extremos dele, né? Cotovelo, canela, joelho. Dói demais, cara. São pancadas extremamente fortes que pode derrubar o cara com um golpe só. Então, assim, é óbvio que você não vai ficar pegando o camarada na rua num clinch e vai ficar dando joelhada ali por meia hora, marcando ponto. Não vai. Uma só é o suficiente. Mesmo que ela bata no abdômen ali, vai bater no estômago, vai tirar o ar do cara. Se bater no peito, também tira o ar do cara. Se bater na cara, o cara já cai por ali mesmo. Mesmo onde bater vai cair, cara. Uma pessoa na rua, você tem que entender que as pessoas na rua, elas não têm o corpo preparado para receber o impacto que você, que mesmo sendo atleta, tem. Você compreende? Essas pessoas não têm esse preparo. Uma joelhada sua, você pode não perceber, você não sabe o nível que você se encontra quando se compara com uma pessoa comum da rua, né? Do dia a dia. Uma pessoa que é atleta, mesmo que ela não pratique defesa pessoal, tá? Arte marcial, mas o físico dela é extremamente superior a uma pessoa comum. Então a gente tem que estar ligado nisso também. Um golpe seu, vocês podem lembrar, por exemplo, daquele cara que é jogador de basquete, agrediu a mulher no elevador lá com mais de 60 socos, né? Aquele cara não era um lutador, no entanto, ele, por ser um atleta de basquete, ele tinha um físico extremamente forte, cara. Superior de uma pessoa comum. Se fosse um homem ali no lugar daquela mulher, teria apanhado do mesmo jeito, tá? Essa que é a verdade. Então, assim, o seu corpo como atleta, ele já é superior. Uma joelhada sua num clinch, numa pessoa, uma só, já seria o suficiente. Então, se você treina defesa pessoal com esse objetivo, né, de se defender de mais de uma pessoa, você conseguiu pegar um clinchar, deu uma joelhada e já virou ele usando ele como escudo. Isso é um movimento que dá para você fazer bem rápido, tá? Lembre-se que as pessoas na rua não são rápidas como um praticante de arte marcial. Poxa, você pratica há anos. Se você, no mínimo, não for mais rápido e superior fisicamente do que as pessoas comuns, então você está treinando para quê?
não é mesmo? Então você consegue clinchar, dar uma ajoelhada e a pessoa cair, ou você usar ela como escudo. Tem várias maneiras de você fazer esse tipo de técnica onde você agarra numa defesa pessoal de forma rápida, mesmo lutando contra mais de uma pessoa. É claro que existem situações e situações. Se tem 2, 3 ao mesmo tempo te atacando, isso pode ficar bem mais complicado de fazer, não recomendo. Mas se você está aqui, tem 2, 3, mas cada um chega numa velocidade diferente, chega num tempo diferente, você conseguiu agarrar um, bater rapidamente e já virar para o outro, é possível. É claro que você tem que estar algum tempo treinando. Então, quando a gente aconselha aqui no YouTube, não só eu, como o Wesley Gimenez do Krav Maga Caveira, como o do Núcleo Dharma também, o Marcos Gimenez do Núcleo Dharma, quando a gente aconselha não ficar agarrando na rua, não é que a gente está desconsiderando a técnica, tá? A gente não está desconsiderando a técnica para ser usada na vida real. A gente está dizendo para você que nos assiste que não tem um treinamento voltado para isso, tá bom? Então, se você tem um treinamento voltado para isso, você consegue fazer isso de forma rápida. Você consegue clinchar, você consegue dar a joelhada e já virar usando o seu oponente como escudo. Você consegue derrubar o cara com um único golpe, tá? Porque quem foi clinchado e já tomou uma joelhada dessa sabe qual é a sensação. Isso você sendo treinado. Imagina você não sendo treinado, tá? Então, para você que está começando ou para você que só pratica um esporte, é realmente melhor não fazer, tá? Porque você pratica o esporte, tá? Agora, se você treinar essa técnica com finalidade de se defender de verdade numa rua, você vai adaptá-la para aquela situação, tá? Adaptá-la para que ela seja o mais rápido possível, mais breve possível, e que você tenha prática suficiente para conseguir fazer isso e analisar a situação, se naquela situação também você pode ou não pode. É difícil quando a pessoa chega e fala, essa técnica aqui não serve. A técnica é criada para uma situação específica, às vezes, uma ou duas ou três, mas ela tem uma situação específica. Você vai avaliar qual o solo que você se encontra, né? Se você consegue ter equilíbrio, consegue rodar, consegue fazer as coisas ali sem se machucar, sem cair, sem que alguém te ataque pelas costas, se tem 2, 3 te atacando ao mesmo tempo. Então são várias situações que você, com o tempo praticando a defesa pessoal, você vai treinando, porque a defesa pessoal ela está mais aqui, ó, tá? Ela começa aqui, na sua cabeça, na sua capacidade de avaliar a situação, de analisar o que está acontecendo ao seu redor e o que você vai poder fazer ou não. Os seus reflexos têm que ser muito rápidos, porque você já treina há algum tempo, então os seus reflexos acabam sendo rápidos, os seus movimentos acabam sendo mais rápidos, os seus golpes são muito mais fortes do que de uma pessoa comum, e as suas extremidades, cara, os seus ossos, cotovelo, são extremamente duros como rocha, que quando bater, a pessoa vai cair. Tá? Além de você já ser uma pessoa mais preparada para aguentar impacto de outras pessoas que não têm um corpo tão treinado. Tá bom? Então você é capaz sim de suportar muita pancada. É claro que é difícil você suportar na cabeça, por isso que a gente protege bastante a cabeça, porque no geral, pancadas por aqui na costela, no peito, na barriga, nas costas, na perna, são coisas que quem treina já consegue suportar uma intensidade um tanto quanto maior. Então é isso, eu achei que ele foi muito taxativo em dizer que o clinch não funciona. Eu acho que depende de como você treina e para que você treina. Tá? Se você tiver a mentalidade de esporte, pode ser que na rua você vai querer fazer isso e acabe realmente tendo problemas. Mas se você treinar com a finalidade certa, se você entender que para o esporte é uma coisa e para a vida real é outra, eu acho super viável, cara, você usar as técnicas, tá? Desde que elas sejam aplicáveis naquele momento. Então, vamos entender isso aí, ó. Quando o seu adversário lhe ataca, você vai se proteger. Você pode ser acusado de excesso de violência, se não me engano. Você precisa tomar cuidado. Pô, se você dá um socão bem dado no maxilar do cara, o cara cai, bate a cabeça e morre, é você que vai ser preso, mesmo que você esteja na defesa pessoal. Você precisa pensar em tudo isso. Certo? Eu usaria essa defesa do... Então, aqui eles foram para o assunto da lei, né? Como que a lei protege o bandido, né? Protege o agressor, porque às vezes você se defendendo, você pode causar um dano e você responder processo. Presta atenção, gente. Responder processo é diferente de você ser condenado, tá? Não quer dizer que você vai ser preso porque você precisou se defender e aconteceu algo ruim. Vai depender de vários fatores. A lei, ela existe, mas também existe a interpretação daquela lei em determinadas circunstâncias, tá bom? Então vamos lá, você pegou o camarada, aí você aplicou um golpe nele, pum, ele caiu, beleza, você se defendeu. Se você ficar batendo incessantemente depois que o cara já não tem mais condição de reação, aí sim, configura a agressão da sua parte, tá bom? Ah, eu agredi ele, eu dei um golpe nele, ele caiu, bateu a cabeça no chão. Tá, você vai responder processo sim, mas o juiz ele vai avaliar qual foi a situação. Entendeu? Qual foi a situação? Porque foi acidental, você realmente não tinha intenção. Claro que homicídio culposo também dá pena de reclusão, tá? Porém, ele vai avaliar a situação. A situação era realmente de vida ou morte? Você precisou fazer aquilo para você sobreviver? Eu não estou falando de uma discussãozinha no bar, eu não estou falando de uma discussãozinha na rua, tá? Eu não estou falando do cara que está querendo te xingar e você está querendo bater nele, no trânsito, tá? Eu não estou falando disso. Aí você realmente vai passar por errado, porque você pode muito bem evitar isso e ir embora para casa, tá bom? Agora, uma situação onde o camarada partiu para cima de você, você não teve nem tempo de fugir, você não teve tempo de fazer nada, você simplesmente teve que reagir num reflexo ali, pegou um golpe, o cara caiu, bateu a cabeça.
você tem ali a legítima defesa. Tá? Então, você vai ser, provavelmente, se você tiver um advogado bom, ele vai conseguir inocentar você com relação a isso. Tá? Então, não é bem assim, poxa, bati, morreu, pum, ele foi preso. Então, são várias circunstâncias. Eu fiz um vídeo aqui no canal de um lutador de karatê, até do Kyokushin, que entrou um camaradinha meio bêbado lá, querendo desafiar ele deu um golpe muito perigoso, o cara tomou e caiu de cara no chão. Né? Se ele poderia ter batido com a nuca, poderia ter morrido. Naquele caso, o faixa preta, sim, ele provavelmente seria preso. Tá? Porque era uma situação onde ele não precisava fazer aquilo. Tá? Ele não precisava fazer aquilo. Ele poderia ter dado uma lição no camarada de várias formas diferentes que não precisasse chegar àquele ponto. Então, olha só a questão de interpretação. Tá? Aí tá você, sua mulher, sua filha, vem um cara agredindo vocês, você não tem só você para se defender, mas você tem sua mulher e sua filha. Você é a última linha de segurança da sua família, meu parceiro. Se ele passar de você, porra, tu vai pagar para ver o que ele vai fazer com a sua mulher e com a sua filha? Então tu vai com tudo. Pum, boi foi com tudo. O cara caiu, bateu a cabeça, infelizmente veio a óbito. Aí você vai chegar lá diante do juiz e falar, ó, o cara veio, era eu, minha família, se ele passasse por mim, eu sei lá o que ele ia fazer com a minha mulher e com a minha filha, eu só fiz um movimento, ele caiu, eu não queria isso, eu só queria simplesmente defender, acabou. A interpretação vai ser dada de uma maneira onde você realmente quis se defender. Então, cara, não é assim, eles usam a lei como regra, tá? Lei não é regra, tá bom? Tem um vídeo aí do canal Núcleo Dharma, do Marcos Gimenez, dá uma olhada lá, se eu lembrar, eu vou deixar o link aí na descrição, onde uma senhora, ela para proteger a filha e o neto, né, a mulher estava com o filho no colo, o ex-marido estava vindo atacar eles com uma faca, né, e a véia saiu com uma faca, entendeu, e deu uma estocada no cara, bem aqui assim, né, aqui no baço, provavelmente onde pegou, uma só. O cara já caiu, foi socorrido para o hospital, mas ele não resistiu. O delegado falou, não, foi legítima defesa, ela nem responde processo nem nada, entendeu? Claramente foi legítima defesa. Um homem armado com uma faca, atacando duas mulheres com um bebê no colo, a véia se defendeu, entendeu? Defendeu a filha, defendeu o neto. Pronto, não tem como contestar algo assim. Então, não é simples assim, nossa, bati, ele morreu. Cara, se você é um brigão, se você é um cara que não sabe levar desaforo para casa, porque alguém te xingou, porra, no trânsito, porque alguém arrumou briga com você num bar, aí tu vai realmente responder, velho. Tu vai responder porque tu é um brigão, a gente vai olhar e vai ver que são dois idiotas brigando, tá? É diferente de uma legítima defesa. Gente, defesa pessoal não é se defender de briga. Defesa pessoal é se defender de um ataque contra a sua vida ou contra a vida daqueles que te cercam. Isso é defesa pessoal, tá? O Muay Thai e o Karatê dá para se defender na rua? Dá, pô. Se te arrumar um cara brigão, um encrenqueiro ali, você quiser ir lá brigar com ele porque ele veio te bater, você vai conseguir dar conta dele. Pô, uma pessoa comum não sabe nada. É claro, qualquer arte marcial vai conseguir resolver esse problema. É diferente quando a pessoa vem para tirar a sua vida. A forma como ela ataca é diferente, a agressividade é diferente. Então, assim, tem que ter essa... infelizmente, a maioria dos praticantes de luta hoje, eles não têm a dimensão do que é de fato uma defesa pessoal, tá? Eles entendem defesa pessoal como impedir uma agressão comum a você. É isso, uma agressão. Uma agressão simples, de uma briga, de um encrenqueiro, é diferente de alguém que quer realmente te matar, tá? Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Vamos lá. Do Muay Thai, eu usaria, né? Que aqui a defesa longa aqui, eu usaria, certo? Funciona, mas não funciona eu agarrar o meu adversário, ele tá me batendo, eu agarrar ele, não funcionaria. Se eu fosse chutar, né? Se eu fosse chutar, eu não chutaria nem na costela e nem na cabeça. Chutar, eu não chutaria nem na costela e nem na cabeça, né? Não fazia nem esse chute na costela e nem esse na cabeça. Realmente, chutes muito altos para a defesa pessoal é muito complicado. Se você faz um chute na costela, o cara pode te agarrar, pode te passar uma rasteira. Se você faz um chute alto, não tem domínio, não tem tanta flexibilidade ainda, é bem provável que você erre esse chute, que ele defenda, que ele te empurre, que você escorregue, que você caia, bata a cabeça. E não é ser pessimista, não. É você ter consciência, ter o pé no chão, fazer o básico. Você está colocando a sua vida em risco. O que importa é você voltar em segurança para casa. Então, para a rua, até mesmo eu que sou professor de Taekwondo, geralmente no Taekwondo a gente costuma fazer muito chute alto, mas para defesa pessoal, para se defender, eu recomendo que você faça chutes baixos, chutes no joelho, no genital, se for fazer chute, né? Aí você precisa analisar a situação. Aqui o professor de Taekwondo ele já foi mais sensato, né? Como ele explicou bem, né? Se você às vezes não tem a flexibilidade, não tem a velocidade, não tem a prática necessária, realmente a gente recomenda não fazer, tá? Mas é inviável? Não. É possível, sim, algumas pessoas usarem o chute, mesmo alto, na altura da cabeça, numa defesa pessoal na rua. É possível. Eu digo para você que é possível porque eu conheci pessoas que são tão rápidas com a perna quanto eu sou com o meu braço, tá? Ou até mais do que o que eu sou com o meu braço. E olha que eu sou rápido, cara. Eu já tomei golpes com a perna, cara, que eu não vi.
simplesmente tomei, não consegui me mexer. Sabe aqueles gols que o goleiro toma assim, que ele não consegue nem se mexer, ele fica assim parado e a bola vai para a rede? Mano, foi assim. Você não consegue nem ver de tão rápido que esses caras são. E eles conseguem atingir alturas, Jordan mesmo, alturas da sua cabeça, tá? De forma extremamente rápida, com uma potência absurda. Então é possível sim fazer dessa forma. A gente recomenda que não faça porque raramente você vai ter esse nível, tá? São níveis raros, são pessoas que têm esse privilégio de fazer dessa forma, mas na maioria das vezes não é o seu caso, não é o meu caso. Então a gente realmente recomenda chutes mais baixos, principalmente ali na altura do joelho, que é difícil defender, na altura das genitais e tudo mais. Mas agora, potência para derrubar uma pessoa com um chute na cabeça ou com um chute aqui na meia guarda, né, na costela, cara, um chute aqui embaixo aqui das costelas aqui, o cara arreia na hora, cara. Novamente, tem que lembrar que quando você tem uma situação dessa de rua, você está lidando com uma pessoa comum que não pratica artes marciais. Eu não vejo um praticante de arte marcial aí, cara, pegando uma arma e indo assaltar, né, tentando violentar uma mulher na rua. Não é isso que a gente vê, tá? Eu tô falando desse tipo de defesa pessoal, novamente. Eu não tô falando de briga, de bar, pô, onde tem um jiu-jiteiro lá marrento, um lutador de muay thai marrento, um lutador de karatê marrento. Não é disso, cara. Você não vai encontrar outro lutador na rua, realmente querendo violentar uma mulher ou querendo assaltar. É muito difícil acontecer, cara. Eu nunca vi, tá? Se tiver casos aí, pô, pode até mencionar aí no comentário, mas eu nunca vi. Então eu tô falando de você estar com pessoas comuns. Você dá uma joelha, uma canelada dessa aí. Esse chute dele é ruim mesmo, cara. Nessa velocidadezinha aí, esse chutezinho meia boca dele é melhor que ele não use mesmo, não, tá? Sinceramente, eu primeiro acho que é melhor não usar, não. Agora você dizer que o cara vai pegar, vai te passar uma rasteira, pô, o cara tem que ser um lutador. Ó, você que luta. Você sabe, cara, que você vai pegar um chute de um camarada que chuta rápido, que chuta bem. Você sabe que tu não vai conseguir dar uma rasteira nele com a facilidade que você está pensando que vai. Que você vai conseguir segurar a perna dele com a facilidade que você está pensando que vai segurar. Entendeu? Depende da técnica de chute que ele está usando. Tá? Tem aqueles chutes que são totalmente telegrafados, que o cara vem com toda a força, mas você consegue prever, de repente você consegue segurar. Sabe-se lá se você vai segurar aquela pancada que vem igual com uma tonelada. Mas vamos lá, que você consiga segurar e passar uma rasteira. Mas no geral, cara, chutes rápidos, como por exemplo do taekwondo, do karatê, por exemplo, que você bate e puxa extremamente rápido aqui a flexibilidade do joelho, né? Ali a articulação do joelho, ela bate e volta muito rápido. Cara, como é que tu segura um chute desse? Sinceramente eu não vejo. Eu vou botar um vídeo pra vocês aí, pra vocês verem como é que um chute no rosto é quase que indefensável, cara, se você fizer da forma correta. Mesmo contra um lutador, quanto mais contra um cara que não sabe nada, tá? É um chute muito famoso, vocês já viram provavelmente, mas eu vou botar aí só pra vocês verem. Certo? Por quê? Porque como eu falei, não sei quantas pessoas nós estamos lidando, certo? E também eu não sei o espaço, né? Como é que vai ser. Tem que ser coisinha curta. O chute que eu usaria seria o chute low kick, que é mais para intimidar, né? Não vê não, né? Se intimidar. Ou o tip, beleza. O tip, o agressor vem correndo pra cima do pum, joga um tipzinho, né? Joga a base longa aqui, distância. Sempre tenta conversar, galera. Sempre tenta conversar com o seu agressor. Mas aí eu não ia pular. Então, é onde eu falo pra você. Eu não sei qual é a circunstância que esse camarada tá querendo usar a defesa pessoal. Sabe, parece que você tá jogando uma partida de futebol e aí se estressou com um cara do outro time lá e ele tá vindo pra cima de você com raiva, com sangue quente, e aí você vai tentar conversar. Sabe, são situações assim que realmente, nesse caso aí, cara, específico, você pode falar exatamente o que ele falou aí, cara. Pô, fala tentar resolver, pô, mano, não quero problema, né? Dar um chute ali na altura da perna ali, né? Um low kick, pra ver se o cara já para. Sei lá, ou você é um segurança, trabalha na área de segurança, aí você tem que parar um camarada agressivo, aí você tenta mostrar pra ele, né, o uso gradual da força, né? Porque você não vai chegar arrebentando o cara, mas você vai usar o uso gradual pra ver se ele se intimida e para. Então são situações totalmente diferentes, cara. Eu trabalho no ponto de vista onde o cara já está vindo para cima de mim com tudo, tá? A realidade mais nua e crua, tá? Uma agressão de fato violenta. E não isso aí, cara. Isso aí é uma discussão de dois bobão, cara, entende? Ou então de uma situação onde o segurança está ali trabalhando tentando acalmar um cara agitado. Numa situação dessa, sinceramente eu não acho nem que teria necessidade desse cara arrumar um problema. Se ele não fosse o segurança, arrumar problema pra quê? Tem um cara arrumando briga. Se ele tá tendo tempo de conversar com o cara, se ele tá tendo tempo de dar um low kick pra ver se afasta o cara, ele poderia muito bem ter evitado esse problema e ter ido embora pra casa, com a família dele. Então isso pra mim é uma defesa de uma agressãozinha simples na rua. Pô, beleza. Aí realmente pode ser até que o outro seja lutador também, até acredito que isso possa acontecer. Mas vida real, assim, que eu falo de agressão mesmo, agressão de verdade, onde a pessoa vem realmente pra tirar a tua vida, vem com tudo, vem com muita agressividade, muito ódio.
Cara, esse tipo de coisa o cara não avisa, não dá tempo de você conversar, não tem desenrolo, tá? A sua vida é a vida da sua família que está em risco. É totalmente diferente disso aí, cara. Totalmente diferente. Ele tá falando de uma situação realmente onde você não deveria nem estar lá. Sinceramente, não deveria nem estar lá. Infelizmente, para quem trabalha na área de segurança como eu trabalho, às vezes a gente tem que passar por isso, né? De encontrar uns caras assim engraçadinhos e a gente ficar tentando conversar com o cara, acalmar o cara, é verdade. Se tiver que parar o cara, pô, tentar intimidar ele antes de partir pro vamos ver mesmo, porque senão realmente você responde processo e tudo mais. É uma área bem desagradável de trabalhar, a área de segurança, tá? Por conta disso. Mas é nesses casos assim, cara, tá bom? É nesses casos. Então, nesses casos, acho que ele tá certo. Tratando-se desse caso aí, ele tá certo. Então, são duas maneiras de ver a defesa pessoal diferente, tá? Essa daí, onde você está lidando com uma pessoa que está com a cabeça quente e você não pode, de fato, reagir com agressividade, porque você ou tá trabalhando, ou você, pô, foi uma discussão ali e tal, e você, burro pra cacete, você não se retirou do local, porque era para você fazer isso, se retirar do local. Agora, e tem a realidade mais agressiva, né, da violência aqui do nosso Brasil, onde a pessoa já vem te atacando com a faca, já vem te atacando com um pedaço de pau. Tem vídeo no meu canal mostrando isso, cara. Já vem te atacando com violência mesmo que seja na mão. Não tem conversa. Então tem esse tipo de coisa também. Então, olhando para esse lance que ele tá falando aqui, tá, para essa situação, então aí ele tá certo, tá bom? Clinch, daqui não ia dar várias cotoveladas nele, que aí eu ia ser o agressor e ia estar mudando os fatores, certo? Quando você tá só se defendendo, você vai, claro, se ele lhe der um, você também vai bater. Ó, outro detalhe aqui, outro ponto aqui. Nós sabemos que o Muay Thai ele não tem um boxe perfeito, né? Olha os golpes do Muay Thai. É um jab, aí espera, é um direto, aí um cruzado, né? Ele não tem combinação, galera. O Muay Thai, me desculpa a galera do Muay Thai, eu sou do Muay Thai, mas eu pratico várias artes marciais e eu me adaptei nessa parte, ó. Mas tem várias pessoas aí que não se adaptaram, ainda mais na parte lá da Tailândia, lá os pessoal ainda estão treinando muito, golpe muito parado. Já pensou numa luta, numa briga de rua, você vai precisar se defender. Aí você vai gingar e só um soco num cara, o cara vai lhe dar 10. E vem outras pessoas, começa a se defender com o boxe do Muay Thai, numa briga de rua, bate um aqui, aí vem outro e dá um jab, aí vem outro, como é que vai ser? A galera vai me fechar, você vai apanhar que vai doer. Então, outra coisa que eu não usaria seria o boxe do Muay Thai numa briga de rua, certo? Então, o que funcionaria? Seria um tiro. Galera, eu não sei onde esse rapaz treinou Muay Thai, mas ele dizer que não tem sequência no Muay Thai, não sei, cara. Pode ser na escola dele, entendeu? Tem várias escolas, né, cara? Outra coisa, ele falar que a pessoa vai ficar gingando. Então, aquilo ali é para competição, né? Existe a arte marcial que você pratica com a finalidade de competição e com a finalidade de defesa pessoal. Eu acho que é o que eu falo para você. Você tem que saber como você vai praticar aquilo, para qual motivo você está praticando aquilo, né? Para determinada situação. Eu não sei que esse negócio de Muay Thai não tem sequência, cara. Eu pratiquei Muay Thai e tem sequência sim, cara. Tem sequência sim, tá? Sequências muito boas, por sinal. Eu não sei o que esse cara tá falando, não, cara. Não sei o que esse cara tá falando. Eu não sei o que esse cara pratica, qual escola. Mas nesse caso aí, eu acho que ele tá bem errado, velho. Fora que, vou dar um soco, vou ficar esperando, vou tomar uns 10. Então, se tu começou a praticar Muay Thai ontem, pode ser que realmente você dê um soco e tome uns 10, mas se você conseguir, agora se você pratica arte marcial um tempo, pratica Muay Thai um tempo, você der um soco no camarada lá e o cara não cair no primeiro, sinceramente eu acho que é o teu Muay Thai que tá com problema, não é a técnica em si, tá? Um soco aplicado de uma mão treinada, né, fora a técnica, o cara não cair, é muito... Esse negócio de que você vê lá no MMA, os caras se batendo lá e aguentando pancada na cara, velho, isso aqui é porque tem a luva pra proteger, cara. Um soco com a mão limpa, pô, uns ossos duros desse aqui que tá acostumado a socar a parede, que soca telhas aí e quebra. Mano, na cara, imagina na cara, velho. Esse cara, sei lá. Eu não concordo com o que esse cara falou aqui, não. Aqui não. Não sei qual foi a experiência dele, entende? Cada um tem a sua experiência, tem a sua escola. Talvez na escola dele tenha sido dessa forma que ele tá passando aí. Eu não vejo dessa forma, tá bom, gente? Não vejo dessa forma. Aí cada um com o seu cada um. Manter a distância, um low kickzinho, manter a distância, essa basezinha longa, certo? E usaria o boxe assim, 1, 2, 3 porradazinha. Se fosse uma briga só 1 contra 1, certo? Fosse mais pessoas, aí você tá encrencado se você tiver só o Muay Thai. O que eu sempre falo, galera, evita o máximo de, né?
Você é lutador, você não pode estar envolvido em brigas, em discussão. Você é uma arma branca. Se você pegar um cara desse aqui, leigo, aí você clinchou ele aqui e der uma joelhada na boca dele, vai quebra tudo de dente. Esse cara vai precisar ser hospitalizado, vai gastar dinheiro. Isso daí que ele tá falando faz total sentido. Você vai ter a maior dor de cabeça. Então... Ele acabou de se contradizer, porque ele disse que não podia clinchar, que não ia dar resultado, ficar clinchando, dando joelhada. E aqui ele já meio que já se contradisse. Você vê como é que uma joelhada numa pessoa comum, ela já causa um dano muito grande, né? Uma só seria o suficiente, de forma bem rápida ele conseguiria aplicar o golpe em uma pessoa, sair já e se defender de outra. Então aqui ele teve uma contradição muito grande, né? Não. Quem tem uma confusão com você, evita a confusão, pede desculpa, mesmo que o cara esteja errado, mesmo que você não tenha nada a ver. Você tá certo, mas pede desculpa, deixa pra lá, vai embora. Sai do ambiente se for possível, porque se você de fato entrar na briga, você que sabe lutar, e você precisar se defender contra um leigo, pô, se você não segurar a mão, você vai tirar o maxilar dele do lugar, você vai arrebentar os dentes dele, quebrar o nariz dele, pô, você vai dar uma cotovelada aqui, vai abrir a testa dele. Então realmente é muito perigoso, como eu disse. Você pode acabar desmaiando o cara cai, bate a cabeça. E aí? O cara morre, o que vai acontecer? Então vai ser a maior dor de cabeça pra você. Evita, você que é atleta, você que é lutador de taekwondo, de muay thai, que tá seguindo a sua carreira, foca nisso. Mas até mesmo você que treina arte marcial só para defesa pessoal, você tá treinando para se defender, porque você precisa estar preparado. Se for a última opção, mas sempre evitando, sempre pedindo desculpas se for o caso, evitando dor de cabeça. Dinheiro, e várias outras coisas, né? Ele pode também lhe prejudicar, né? Redes sociais, e hoje em dia todo mundo tem um celular, todo mundo tá gravando, certo? Isso daí é muito importante que ele disse. Você pode até estar na razão, você pode até estar certo em se defender, mas se tem alguém ali te filmando, e filma bem na hora que você dá um socão, um cruzado bem dado no queixo dele, ou um chute de taekwondo, no genital, maxilar, onde seja, você vai sair como errado. E aí as pessoas vão começar a te cancelar, mesmo sem te conhecer, né? Ainda pode usar o vídeo contra você na justiça. Então, aqui, novamente, tá vendo? Eles estão falando de uma situação, de uma discussão, cara. Sei lá, uma discussão com o seu vizinho, uma discussão com um jogo de futebol, uma discussão no trânsito, no bar. São situações onde quem pratica defesa pessoal nem deve se meter, né? Nem deve se meter. Então são situações bem diferentes, cara, bem diferentes mesmo que ele está usando aqui. Mas é aquela história, mesmo que seja uma discussão, a pessoa ela veio te agredir, ela veio para cima de você, é legítima defesa, você não precisa espancar o cara, você não precisa dar mais de um golpe. Você deu o primeiro, o cara caiu, porque, cara, certamente, se você pratica defesa pessoal, aí pode ser o Muay Thai, o que for que você pratique, se você praticar voltado para defesa pessoal, um único golpe seu vai derrubar o seu oponente. Tá? É só você saber onde você vai aplicar, não é para você sair aplicando o golpe de qualquer jeito, achar que você vai bater em qualquer lugar e vai derrubar o cara, tá? Então você aplicando ele na maneira certa, no lugar certo, se você tiver um treinamento físico para o seu corpo ele realmente se tornar uma arma, você derruba o cara com um golpe só, pronto, acabou o problema. Mas ele arrancou um dente, quebrou, cara, isso não vai te trazer problema, porque ele veio para cima de você, tá? E quando eu falo ele vir para cima de você, é ele invadir o seu espaço, tá? Eu não tô falando nem de te agredir necessariamente, mas ele invadiu o seu espaço. A gente sempre mantém a guarda aqui, a gente mantém a distância. A pessoa está vindo para cima, a gente dá espaço para trás, para ver se ela vai recuar, tá? Para ver se ela vai parar e vai, né, ver que eu não quero problema. Então, a partir do momento que eu afasto com a mão, dou um espaço para trás, eu estou mostrando que eu não quero problema. Aí pode ter 50 mil telefones filmando, cara, tá? Ele entrou na minha guarda, ele vai tomar, eu não vou esperar ele me bater, tá? Não vou esperar ele me bater. Aí depois pode, vão te cancelar. Tá com medo de cancelamento? Cancelamento só acontece na internet. A vida real não funciona assim, tá, gente? Internet é uma coisa, vida real é outra. Não existe cancelamento em vida real, tá? Essa parada não funciona. Na vida real, o que o pessoal gosta mesmo é de ver justiça. Não vem com esse papinho de que, nossa, na internet eu vou manipular. Esquece essa parada, esquece essa parada. Na vida real, todo mundo gosta de ver o babaquinha se dando mal. Essa é que é a verdade. O valentão se dando mal, o bandido se dando mal. É isso que o povo de fato gosta. Então não fique com medo disso não. Discorda aqui dele, aqui nesse caso aqui, de ficar preocupado com o celularzinho. O que você tem que ficar preocupado é em realmente ter a certeza de que você não quis o problema. Ou seja, você se afasta, bota as mãos na frente para mostrar que você não quer problema. Você dá um espaço para trás enquanto ele está avançando. Mas se ele continuar avançando, paciência. Tá? Não precisa dar uma sequência. Se você der 1 ou 2 golpes suficiente para ele parar. Entendeu? Só vai acontecer alguma coisa grave com ele, realmente ele bater a cabeça em algum lugar aí, mas é muito difícil acontecer, tá, gente? Essa é que é a verdade. Tenha paciência, conta de 1 até 10, 1 até 10, entra na conversa com ele. Se ele estiver armado, não entra numa briga com uma pessoa armada, não entra, galera. E também ninguém sabe se esse cara tá armado ou não. Então,
Geralmente é o... Se ele tiver armado, aí não importa se você tá certo ou se você tá errado. Você pede desculpa, fica longe dele. Se o cara vier pra cima de você, você tem que pegar uma cadeira, alguma coisa pra afastar ele. E a melhor coisa é correr. Se o cara tá com uma faca ali, você corre. Se for arma de fogo, aí não tem o que fazer, né? Aí você se rende. Bom, vai depender da situação, mas se for uma faca, você sai correndo. E esse é o motivo principal de você não arrumar problema com ninguém, né? Porque você não sabe quem é a pessoa, você não sabe se ela tá armada ou não. Esse é o motivo principal de você nem sequer discutir. Cara, homem não tem que discutir. Homem não tem que discutir. Esse já é o começo de tudo. Homem não discute. Homem, começou uma discussão, você pega, vira as costas e vai embora. Tá? Homem não discute, porque ou ele vai agir, ou ele vai agir para cima, ou ele vai agir recuando e vai para casa. Porque você não sabe se a outra pessoa está armada ou não, se a outra pessoa vai agredir ou não. Se você discutir, às vezes a pessoa nem vai agredir, mas só o fato de você discutir, você vai botar mais linha na fogueira, e aí a pessoa pode realmente perder a cabeça, e aquela coisa que era só uma agressividade verbal pode acabar realmente virando uma agressividade física. Tá? Então, cara, melhor não discutir. Tá bom? Se o cara for perder a razão dele lá e querer vir pra cima de você, que seja porque você se manteve calmo, tá bom? Bom, é evitar logo. Ninguém sabe se você tá armado ou não. Se você vê que ele tá armado, já nem, não, vamos resolver aqui o que é que você precisa e tal, né? Mas se ele tiver armado, eu indico você não entrar numa briga dessa, certo? Então, a conclusão, vale a pena treinar Muay Thai para autodefesa? Vale, certo? Como eu falei, tem alguns pontos que servem, mas você tem que estar treinado. Não adianta 1, 2 meses você estar treinando Muay Thai e querer entrar num negócio desse aí de uma autodefesa, você ainda não está preparado, certo? Você tem que levar tempo, você tem que estar tudo na cabeça, tem que estar memorizado o que vai fazer, certo? Não adianta você também, em 1, 2 meses, querer autodefender ainda não. Tem que treinar, aprender, autocontrole, tudo é um conjunto de treino, certo? E vale a pena, né? Vale a pena, sim, treinar o Muay Thai, mas não se preocupa com esse negócio da autodefesa. Isso aí, isso aí é o mínimo, né? O que nós treinamos mais Muay Thai para quê? É para competição, para ter uma vida melhor, uma vida saudável, perder peso, treinar, estar feliz com você mesmo, certo? Se um dia você precisar, você usa. Mas você coloca na cabeça que nunca precise usar, certo? Porque não é legal lutadores estar se envolvendo em briga de rua, beleza? Nesse ponto aqui eu concordo com ele. Realmente, se você está começando a praticar agora qualquer arte marcial, caramba, você não tem condição realmente ainda de se defender na rua de forma sensata, tá? É diferente de quem pratica arte marcial com esse objetivo. O treinamento, gente, é totalmente diferente, tá? Se você falar, mas eu pratico karatê com o objetivo de me defender na rua. Eu pratico Muay Thai com o objetivo de me defender na rua. Gente, pelo seu treinamento eu vou saber se de fato você faz isso ou não. O treinamento é diferente, tá? É diferente. Então, se você acha que você vai conseguir se defender na rua só porque você pratica uma coisa ou outra de defesa pessoal aí com 1 ou 2 meses, você não vai conseguir. Tá? Você não vai conseguir. Se você pratica num tatamezinho, se você dá chutezinho num aparador de chute, se você usa manopla, cara, esquece. Esquece. Com 2 meses você não tem qualquer preparo. Com 2 meses você não tem qualquer preparo para se defender na rua, a não ser de uma pessoa muito lerda, tá bom? De um anão bêbado aí que você encontra na rua. Agora, se você pratica realmente há muito tempo, isso é uma coisa que ele falou. Se você pratica qualquer arte marcial há muito tempo, você tem uma superioridade sim. Seu físico é muito superior, sua velocidade é superior, sua resistência, tanto ao impacto quanto também a sua resistência para aplicar um golpe é muito superior, técnica. Então você já consegue sim se defender na rua de situações assim, como fosse uma briga, né? Agora, a situação de vida ou morte, situação realmente agressiva, extremamente agressiva, aí não, acho que mesmo com bastante tempo, se você não praticar com a inteligência ou com a intenção de se defender especificamente de uma sobrevivência urbana, aí você vai ter dificuldade, tá? Porque na sobrevivência urbana eu estou falando de pessoas que já vêm para cima de você sem conversa, extremamente agressiva, pessoas mais fortes, que vêm para dar não só um golpe, mas vários golpes, que vêm com barra de ferro, que vêm com pedaço de madeira, que vêm com faca. Gente, é diferente, tá? É diferente de coisinhas ensaiadas dentro da academia, tá bom? Então aí realmente, por vezes você tem anos aí, você não está preparado para uma situação dessa, tá? Eu tive um amigo aí, inclusive deve estar assistindo esse vídeo também, ele é do grupo lá, ele foi atacado por uma pessoa com faca e ele viu que é extremamente agressivo. Ele literalmente defendeu nos reflexos e o que ele já tinha treinado sobre defesa de faca, ele percebeu que aquilo não funcionava. O que funcionou para ele foi aquilo que a gente ensina atualmente nas artes marciais de defesa pessoal, né? O método da Taipan também ensina, de defesa de faca, que é a realidade. Está lidando com uma extrema violência, um olhar assassino mesmo de alguém que está querendo tirar a sua vida e você simplesmente tentando ali afastar aquilo de você para abrir um espaço onde você possa fazer alguma coisa, seja correr ou seja até contra-golpear. E ele tem muitos anos, tá? Muitos e muitos anos, tanto quanto eu, até mais do que eu, se bobear, de artes marciais. E ele realmente achou que ali
ele ia rodar. Então, quando você fala de defesa pessoal, para uma briguinha na rua, beleza, tá? Você pratica arte marcial em qualquer uma delas, você com uns 2 anos aí, acho que você já tem um físico legal, um preparo legal até para encarar alguém na rua. Agora com 2 meses, mano, com 2 meses, cara, você tem que estar realmente praticando focado mesmo, voltado para defesa pessoal, tá? E mesmo assim você só vai usar ela numa situação de vida ou morte mesmo, porque você não tem opção e aí vai te dar uma possibilidade de você sair daí vivo. Muito bom o vídeo do professor Fábio Tabosa, gostei demais do conteúdo dele. Concordo com a maior parte que ele falou ali, mais de 90% das coisas que ele falou ali, concordo com ele. Não sou do Muay Thai, como eu disse, eu já treinei Muay Thai há muito tempo atrás. Só uma coisa que eu não entendi muito bem, que o professor Fábio disse, foi sobre os socos, o boxe do Muay Thai, né? Eu sei que o boxe do Muay Thai não é tão forte quanto você treinar um boxe, por exemplo, né? Um boxe isolado, mas ele disse que ele não usaria socos do Muay Thai por ser isolado, né? Você bate um jab, depois bate um direto. Essa parte eu não concordo, porque eu acredito que treinando para a defesa pessoal, treinando em um ambiente controlado, para sparring, você pode sim trabalhar sequências dentro do Muay Thai. Eu lembro quando eu treinava Muay Thai, eu trabalhava bastante sequência de socos, jab, direto, cruzado. É questão de treino. Já sobre as outras coisas, eu realmente não recomendo que se use chutes meia altura e altos. Também não recomendo que você use clinch. É importante você ficar atento ao ambiente, tudo isso que ele falou, eu concordo, mas eu usaria socos, sim. Se eu fosse usar socos, jab, direto, cruzado, eu ia avisar, eu ia mirar no maxilar da pessoa, visando terminar a luta logo, porque o mais importante é a minha segurança. Claro, depois que o cara caísse, pô, dei um soco nele, acertei no maxilar, ele caiu. Obviamente eu não ia subir em cima dele e começar a socar ele, né? Aí eu que seria preso. Mas eu usaria sim socos, usaria chutes baixos, tudo isso. É isso aí. Então foi esse o vídeo. O professor Decondo aqui falou realmente, né? Concordo com algumas coisas, também concordo com algumas coisas, discordo de outras. E que realmente na defesa pessoal você tem que treinar voltado para isso, tá? Se você treinar voltado para isso. Então acho que foi mais ou menos isso que o professor de Muay Thai quis dizer, cara. Que a pessoa geralmente está praticando esporte ali dentro da academia. E aí na rua ela vai pegar aqueles hábitos, né, do esporte e pode acabar se dando mal. Eu acho que talvez seja isso que ele quis passar, tá? Talvez tenha sido isso. Então assim, você tem que treinar com a finalidade certa. Se você treina, por exemplo, você treina bastante embaixadinha, você é muito bom de embaixadinha ali e tal, mas chega no campo você não sabe jogar bola de fato no time. Então são finalidades diferentes de cada treino que você tem que fazer, tá? Esporte é uma coisa, se você pratica só para o seu físico, só para a sua saúde é uma outra prática, pela arte é uma outra prática e para a defesa pessoal é uma outra prática. Principalmente que você tem que se adaptar ao lugar que você vive. Aqui no Brasil, por exemplo, você se preparar para uma briga como essa que ele estava mencionando ali, uma discussão, você já está errado, essa prática nem deveria existir, né? A prática para você evitar treinar para uma briga é você evitar a briga, não discutir, não reclamar, só virar as costas e sair, porque o ideal é você de fato só reagir quando a pessoa vier para cima de você, né? Estou falando vir para cima, não estou falando necessariamente você esperar tomar um golpe, tá? Você pode bater primeiro na defesa pessoal. Então, assim, a ideia é você se preparar para a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é uma realidade agressiva, muito agressiva mesmo, violenta, e isso aí geralmente não se treina em academia, tá? A maneira como as pessoas lutam na academia, quando você voltar com outro praticante, ele luta com técnica também, ele espera, ele estuda, ele vê ali onde vai antes de entrar. É diferente de alguém que chega do nada, assim, muito rápido, cara, vem pra cima de você com tudo. É bem diferente a situação, tá? Você está lidando ali não somente com o ódio da pessoa, a velocidade que é diferente, a agressividade é diferente, mas a pressão psicológica também é diferente. E você, no momento, o que você vai fazer? Você só tem que reagir. Não tem como você se preocupar se vai machucar a pessoa ou não, se você vai responder processo ou não. Você precisa sobreviver. Nesse momento é o que você precisa, sobreviver. Depois você vai pensar no resto, tá? E são várias situações diferentes. Qual o tamanho do cara? O cara é muito grande, você é muito pequeno? Isso tudo leva em conta. Por exemplo, é um homem forte, igual aquele lá do elevador lá, e uma mulher. A mulher ela pode tranquilamente fazer o que quiser com ele, cara. Se ela matar ele, vai ficar por isso mesmo, porque literalmente ele é extremamente superior a ela. Então tudo isso leva em conta dentro da defesa pessoal. Se você vai lutar contra uma pessoa que tá vindo te agredir, mas ela é mais fraca do que você, aí sim o cara vai começar, cara, você passou um pouco do ponto, você podia ter resolvido de uma maneira mais simples, ele não estava armado nem nada. Entende? Então são situações que são avaliadas de acordo com cada uma delas. Não pode botar como regra, você fez isso, você vai preso. Não é assim. Tá? O juiz ele vai analisar cada situação lá, como o cara te atacou, de que forma foi que você se defendeu, se você deu um golpe só, se você precisou dar mais de um porque o cara era muito maior do que você, muito mais forte, tá? Então tudo isso é levado em conta. Bom, é isso, gente, essa é a minha opinião, não sei se eu consegui tocar em todos os assuntos, mas o fato é que se você pratica arte marcial focada para defesa pessoal, você vai sim conseguir usar ela na rua. Agora, o melhor, gente, é você adaptar ela para a realidade. E como é que você faz isso? Assistindo vídeos
onde você vê como é que é a violência real, tá? Vê aí como é que são os assaltos, como é que são os ataques de faca na rua, como é que são os ataques com um bastão, com um pedaço de madeira, com um pedaço com barra de ferro, como que as pessoas atacam mesmo na mão, mas como elas às vezes pegam na covardia, quando é 3, 4 contra 1. Então você tem que analisar esses vídeos reais e aplicar ali aquilo que você já pratica da sua arte marcial naquela situação, tá? E uma coisa é certa, gente, se você só pratica em tatamezinho, né, aparadorzinho de chute, manopla, você tá, não tô falando que tá ruim, que você não vai conseguir derrotar ninguém, não é isso que eu tô falando, tá, gente? Não é menosprezando o treino continua sendo bom, mas você tira bastante do seu poder de ataque e de defesa, tá? Você tira bastante. Vai por mim. Na hora que você começar a treinar, aprender a cair no chão de verdade, tá? Aprender a derrubar ali no chão de verdade, aprender a dar um soco em alguma coisa que realmente tem uma resistência, sabe? Deixar a tua mão como fosse uma pedra. Aprender a fazer com que o seu corpo ele suporte determinados impactos e você sinta a dor para que você possa acostumar a conviver com a dor. Isso vai trazer para você uma arma a mais na hora de você se defender, para que você não precise ter que dar mais de um golpe, você não precise parecer ser agressivo, tá? Às vezes numa situação onde você se defende, cara, o camarada já recua, tá? Porque você tem um calejamento tão forte, cara, que, mano, na hora que você defende o cara já vê, pô, mano, o cara só se defendeu, já fez isso, imagina se ele atacar, tá? Imagina, você vai lutar com uma pessoa, você dá uma pancada nela e ela literalmente não sente nada, ela continua ali tranquilona, de pé, né? Então é importante você ter o seu corpo treinado também. Por isso que se você treina em academiazinha atual, que é cheia dessas coisinhas assim para facilitar a vida do atleta, aí você perde um pouco na questão da defesa pessoal, tá? Você perde um pouco. A técnica continua boa, tudo mais, muita coisa ali realmente é boa, mas para a vida real mesmo, para onde a sua vida depende disso, como esse meu amigo aí que foi atacado com faca, né? Onde a vida dele depende disso, pô, ele precisa de um momento, de um único golpe para derrubar o cara, porque senão ele pode morrer, tá? Então a mão dele não pode ser uma mão de algodão, né? Ela tem que ser uma rocha de verdade, né? Ela tem que bater e derrubar, ela também tem que saber onde bater, né? Importante saber isso também. Se você não treina isso na sua academia, onde bater, eu não estou falando de você fazer um cursinho de 1 hora, e o cara fala, olha, bate no pescoço, ó, pescoço é um ponto vital. Pô, todo mundo sabe disso, cara. Uma pessoa que nasceu ontem sabe disso. Mas você ter o hábito de acertar ali. Tanto é que tem muita gente que fala assim, a pessoa também, se ela errar, o pescoço é perigoso, porque se você errar, o cara te pega. Mas se você errar, é porque você não treina isso, tá? Se você errar, é porque você não treina isso. Eu não acho o pescoço uma região tão pequena para onde você errar, cara. Sinceramente, não tem como. Se você treina, você não vai errar. De olho fechado, você vai acertar. Tá? Isso é inclusive um treinamento que tem no método Taipan, onde você treina a direção com o olho fechado. Você consegue acertar qualquer alvo com o olho fechado. Tem esse treinamento no nosso método para que você realmente não erre, cara. Agora você fica treinando. Eu vou falar para você, olha, ponto vital, pescoço, eu faço isso hoje, depois eu vou passar isso daqui a 3 meses. Aí realmente você não vai ter esse hábito e você provavelmente vai acabar errando quando precisar. Mas se você faz isso constantemente nos seus treinos, né, joelho, testículo, pescoço, têmpora, o queixo, né, o diafragma, mas enfim, são vários pontos que você tem que ter como prática. Seus movimentos não podem ser em vão. Eu não posso atirar soco ou chute sem ter uma finalidade, sem ter um alvo, tá? E não é o alvo o boneco, o alvo não é o ser humano que está ali, o alvo é aquele ponto estratégico do ser humano, tá? Então se eu for dar um chute no meu treino, ele tem que ser para acertar aquele ponto específico, não, eu vou acertar aqui onde pegar, pegou. Se você treina dessa forma, aí fica mais difícil você acertar na hora do vamos ver, tá bom? Não estou falando que é para você fazer isso com o seu colega, mas existem métodos para treinar, tá bom? Se vocês quiserem, método Taipan, você chama aí, o link está aí na descrição aí do WhatsApp, chama aí e a gente conversa sobre isso, tá bom? Um abraço para vocês. Ouça.